acho que todo mundo já me conhece, pouca gente aí que não me conhece, seja de direita ou seja de esquerda, e todo mundo sabe que eu votei no Bolsonaro. Eu tô aqui hoje para dizer que eu não me arrependo de ter votado no Bolsonaro. Aliás, eu acho que ninguém que votou no Bolsonaro se arrependeu. Isso é uma lorota, é uma mentira que contam, coisa da esquerda. É porque teve muita gente que já votou no PT algum dia e se arrependeu. Muita gente mesmo, né? Os motivos que eu tive para votar no Bolsonaro foram vários, foram fortes e continuam. Tanto é que se a eleição fosse hoje e o cenário eleitoral fosse o mesmo, novamente eu votaria no Bolsonaro. E é muito provável que em 2022, novamente eu voto no Bolsonaro, tá? A não ser que até lá apareça alguém melhor do que ele, né? Coisa que eu acho difícil. É o único político honesto que nós já tivemos. Além disso, ele tem feito um excelente governo, tem realizado conquistas, ele, a equipe que ele montou, né, os ministros, enfim, tem lá algumas falhas, tem, mas está 1000 vezes melhor que outros governos que nós já tivemos, vários outros governos aí. Então, todo mundo sabe que eu sou de direita, então eu não sou fanático. Se eu fosse fanático, eu seria de esquerda e estaria agora gritando Lula livre e dizendo que foi golpe, né? Que aí eu seria cego. Se eu fosse cego, eu seria de esquerda. Então eu não sou cego, eu não sou fanático. Nós sempre dissemos que nós não temos político de estimação. Se tivesse, então seria o Lula, seria de esquerda, seria petista. Mas nós não somos assim, certo? Nesse momento, que eu apoio totalmente o governo Bolsonaro, porém não apoio a atitude do presidente Bolsonaro em relação ao coronavírus. Isso está errado, tá? Isso está totalmente errado. A doença não é uma gripezinha. O Trump, que ele tanto se mira no Trump, eu acho que com razão, mas o Trump já voltou atrás e já avisou que a quarentena lá vai continuar mesmo após a Páscoa. Ele havia falado que ia só até a Páscoa, ele já voltou atrás. Os nossos ministros, inclusive o ministro da Saúde, o Mandetta, ele também está pedindo que haja isolamento total. Aí dizem, a economia vai quebrar. Sim, a economia vai quebrar por conta da doença, tá? Se o isolamento for feito rigorosamente, esse período vai acabar mais cedo e a economia vai se recuperar mais facilmente. Se o isolamento não for feito corretamente, isso vai se estender muito, tá? E aí a economia vai ter uma consequência muito mais grave e a recuperação vai ser muito mais lenta. Fora isso, dependendo do número de pessoas doentes ou de pessoas mortas, aí também vai ser mais difícil recuperar a economia, vai demorar muito mais. Os efeitos serão piores. Eu sei que falar é fácil. Tem gente aí que está passando necessidade, está sem trabalhar, está sem ganhar nada, ou seja, está passando fome. A questão é a seguinte, essa crise econômica não é culpa do Bolsonaro. Agora, se houverem muitas mortes por causa de algo que ele disse, aí a culpa vai ser dele, tá? Pessoas que estão achando que isso é uma gripezinha, isso nem gripe é. Isso é uma outra doença que não pode ser chamada de gripe. É uma doença respiratória, pulmonar principalmente, e traz consequências seríssimas mesmo para quem se cura. Outra coisa, é fake news, é total fake, como eu costumo dizer, que autoridades receberam ordem de classificar como morte por coronavírus quando não se sabe a causa da morte. Isso é uma tremenda mentira. E é uma mentira muito fácil de derrubar. Por quê? Nós temos aí um número oficial de mortes no Brasil. Hoje é domingo, dia 29 de março de 2020. Até ontem estava em 114 mortos no Brasil. Se fosse assim, que pegasse qualquer morto e colocasse que foi coronavírus, então esse número seria maior, seria mais de 1000 já, entendeu? É muito fácil de entender. Se tivesse alguém recebido essa ordem e colocasse como causa-morte coronavírus, então
quantos mortos nós já teríamos nas estatísticas? Muito mais do que se tem realmente. Então, é o contrário, tá? Outra coisa, com essa atitude, a esquerda está se aproveitando sim, mas não da maneira como vocês estão dizendo. A esquerda está torcendo para que todo mundo siga esse erro de sair na rua, de trabalhar, de fazer aglomerações e tudo mais, de quebrar o isolamento, né? A esquerda está se aproveitando disso e está incentivando muito, porque aí a desgraça vai ser pior, né? A desgraça vai ser maior. Então, pessoal, eu sou bolsonarista e todo mundo sabe disso, todo mundo sabe o quanto eu lutei anos e anos aí para derrubar, desde 2010 aí denunciando as falcatruas do governo do Lula, da Dilma e outras tantas coisas aí. Eu consegui que muita gente tomasse conhecimento disso. Desde 2017 fazendo forte campanha para o Bolsonaro, derrubando as fake news, mostrando qual é a real. E não foi facilmente não que nós conseguimos que Bolsonaro fosse eleito. Foi com muito trabalho, né? Então, eu apoio o Bolsonaro, mas essa atitude dele está errada e quem está indo nessa está indo cegamente. Isso é fanatismo. Eu estou vendo muita gente aí que se diz de direita, mas na verdade está na hora de repensar, porque fanatismo é coisa de esquerda, tá? Então, vamos dizer assim, se Bolsonaro resolver pular de um abismo, você vai junto? Não. Nós sempre dissemos, nós não temos políticos de estimação. Se amanhã ou depois for descoberto que Bolsonaro roubou, que Bolsonaro é corrupto, nós vamos atrás de outro. Nós não somos partidários, nós somos brasileiros, tá? Então, o que eu queria dizer é isso. Bolsonaro tem feito um excelente governo e vai continuar fazendo, principalmente porque ali não há corrupção, ele não é ladrão. Porém, essa questão do coronavírus, ele não está sabendo administrar muito bem. Dória está se aproveitando, tá se promovendo para 2022, tá? Dória está aproveitando para atacar Bolsonaro, para se promover, tá? Só que infelizmente nessa questão Dória tem razão, né? Basta ver outros países, ver o que está acontecendo. Outra fake news que está aparecendo aí é sobre pessoas dizendo que tiveram coronavírus e depois já se recuperaram, já estão curadas e não tiveram sofrimento. Isso é mentira. Então a pessoa não teve coronavírus. A pessoa foi uma gripe, tá? Quem pegou o coronavírus não consegue respirar sozinho. É muito difícil, tá? É complicadíssimo, é muito sofrimento. Tudo isso que eu estou falando nos próximos dias aí vocês vão ver. Essa semana que vai entrar agora. No meio da semana começa o mês de abril. E vocês vão ver do que eu estou falando. Outra coisa também, pessoal, é que minha intenção e de muita gente, não é de causar pânico, não é de causar histeria como tem sido feitas acusações aí. É uma questão de alertar para uma coisa que é séria, uma coisa que é grave. Sem pânico, sem histeria, tá? Mas com muita atenção, com muito cuidado. É o contrário do que dizem, a intenção é anular os fake news. Tá? As pessoas se confundem e acham que a verdade é a mentira e a mentira é a verdade e trocam tudo. Tá? Eu não sou o dono do conhecimento. Qualquer um pode acessar as informações que eu acesso. É muito fácil, tá? É muito tranquilo. Não precisa, por exemplo, acreditar em Rede Globo, tá? Você pode inclusive assistir, hoje em dia é muito fácil, você pode assistir noticiários de fora do Brasil, de qualquer parte do mundo. A coisa é muito séria, é muito feia. Eu estou recebendo mensagens aqui de pessoas que estavam nessa história aí de que é uma gripezinha, vamos voltar a trabalhar, já estão se arrependendo disso, tá? Por quê? Que não é gripezinha não é nem gripe, tá? A coisa tá feia mesmo, certo? Sem pânico, sem histeria, a coisa já é feia por si só. Para que nós vamos querer criar pânico e histeria? De forma alguma. Grande maioria dos países que começaram com essa política de liberdade, depois tiveram que voltar atrás, tiveram que recuar, né?
E as autoridades internacionais, vamos dizer OMS, Organização Mundial da Saúde, ou então Sociedade Brasileira de Infectologia, e outras tantas aí, são muitas, são várias, estão demonstrando, estão falando, estão explicando. Nossos ministros também estão indo, é só o Bolsonaro mesmo que está indo na contramão, tá? Somente ele mesmo. Daqui para os próximos dias, quem pegar essa doença vai vir aqui e vai falar, olha, eu estava errado. Porque é cruel mesmo, é triste. Outra coisa que vocês sabem é onde eu trabalho e o contato que eu tenho em relação ao hospital. As informações que eu tenho não vêm de qualquer um. E na família tenho médicos que trabalham em outros hospitais, Emílio Ribas e outras coisas, tá? O número oficial de doentes e de mortos, ele seria muito maior se tivesse kits suficientes para testes nos pacientes. 80% dos pacientes não estão sendo testados, tá? Não estão recebendo teste. Então ele fica com suspeita de coronavírus e se morrer não vai para o atestado de óbito porque não foi comprovado que era coronavírus, tá? Então ele não entra para a estatística, tá? Seja um doente que se cura, ele não vai para a estatística porque ele não recebeu o teste. Se for um doente que venha a falecer, também não vai para a estatística, por quê? Pelo mesmo motivo. Então, pessoal, é isso que eu queria dizer. Lamento a postura de alguns amigos, não estou falando de colegas não, estou falando de amigos, tá? E você que está aí assistindo o meu vídeo aí sabe de quem eu estou falando, sabe que eu estou falando de você, meu amigo, minha amiga. Lamento a atitude de alguns que não estão sendo nada flexíveis. Já fui inclusive atacado e chamado de traidor. Olha que absurdo. Isso não é atitude de pessoa de direita, isso é atitude de pessoa de esquerda, certo? Tanto é que temos muitas pessoas de direita que não estão concordando com o Bolsonaro. Muitas pessoas que votaram no Bolsonaro, elegeram o Bolsonaro, mas não estão concordando com ele nesta hora. E que, assim como eu, também dizem que continuarão votando no Bolsonaro, mas que nesta hora aqui ele está errado, tá? Nos próximos dias aí com os resultados e em breve cada um que está aí me assistindo vai conhecer alguém que pegou o coronavírus, vai mudar de opinião, vai falar se eu estava certo ou se eu estava errado. Então, repetindo, meu nome é Ayrton, eu sou aqui da capital paulista. Um excelente domingo para todo mundo, uma excelente semana aí, muita saúde, paz, harmonia e força. Valeu, muito obrigado.